Olá pessoal, tudo bom? Deus abençoe vocês. Pastor Jefferson falando aqui do canal Vem Pensar TV. E como muitos têm pedido aí para voltarmos a gravar alguns vídeos e eu venho tentando fazer à medida da possibilidade, logicamente de tempo, eu decidi gravar esse vídeo por uma razão muito forte, tá? E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o arrebatamento, mas eu não vou entrar aqui em ensinamentos profundos sobre o assunto. Eu tenho vídeos aí, vários vídeos no canal, com ensinamentos assim bem profundos mesmo sobre o arrebatamento, então não é a razão desse vídeo. A razão do vídeo é a seguinte: existem duas pessoas aqui nos Estados Unidos que, na verdade, há dois testemunhos, melhor dizendo, nas redes sociais, de duas pessoas que tiveram experiências de arrebatamento, e são experiências muito chocantes. E antes de eu falar dessas experiências, eu vou dar os nomes aqui das pessoas e tudo. Eu quero primeiramente dizer para vocês que eu não sou muito suscetível a tomar experiências pessoais como prova para o que quer que seja, tá? Os que acompanham o meu canal, por exemplo, lembram quando surgiu aí aquele murmurinho do jovem Natan, lá em Israel, que alegou ter tido uma experiência de arrebatamento e tal, e veio contando umas histórias que o Obama era o Gog Magog, cumpriria o Gog Magog, blá blá blá. E foi uma comoção, todo mundo apavorado e aquela coisa toda. E eu dei uma nota muito pequena, tá aí no meu canal em algum lugar, eu dei uma nota muito simples, dizendo que eu não via coerência na experiência daquele jovem. Eu não posso dizer que a experiência dele tenha sido mentirosa, isso não está na minha alçada dizer, mas na época eu disse claramente que eu não via coerência na sua história, porque ela se chocava contra o texto sagrado, coisas que o texto diz que não batem ou não batiam com algumas coisas que ele estava afirmando na sua experiência. Por que eu estou dizendo isto? Apenas para registrar aqui que eu não sou aquele tipo de pessoa que sai por aí, fulano teve um sonho, fulano foi arrebatado, ciclano não sei o que lá, beltrano isso, e as pessoas guiam suas vidas por esse tipo de experiência, quando na verdade as nossas vidas devem ser guiadas pelo que diz a palavra de Deus. Então eu não me choco com essas coisas por esta razão muito simples. Eu sou uma pessoa centrada, fundamentada no texto bíblico, tá? Então, uma vez dito isto, para você não achar que eu estou apenas fazendo uso de qualquer experiência de arrebatamento que seja para marcar um território, né, ou para chegar a um ponto específico, então quero que você entenda que absolutamente não. Eu não faço esse tipo de abordagem e não uso esse tipo de recurso. Inclusive, eu tive experiências sobrenaturais que raramente eu conto. Contei algumas vezes pregando aqui ou acolá, mas eu não uso dessas experiências sobrenaturais que eu tive para poder tentar provar um ponto de alguma coisa. O meu argumento é sempre a palavra. Agora, existem critérios para analisarmos experiências sobrenaturais. Nós também não podemos ignorar todas as experiências sobrenaturais. Quando alguém vem e diz, eu tive uma experiência com Deus, e aquela pessoa relata a sua experiência, existem parâmetros bíblicos para nós checarmos se aquela experiência tem realmente credibilidade, se ela tem realmente amparo textual, se ela não se choca contra determinadas doutrinas estabelecidas na Bíblia Sagrada e etc. Sendo assim, esse é o critério que eu uso. Toda vez que eu ouço falar, fulano teve uma experiência, se a pessoa diz, eu estive no céu, vi lá o cabelo da irmã fulana numa caixinha de ouro, eu vi não sei o que lá, bebê, eu já ignoro imediatamente, porque eu sei que aquilo ali é balela, aquilo ali é fabricação da mente da pessoa, e experiências sobrenaturais não tem absolutamente nada a ver com essas coisas, nada a ver com a prática de usos e costumes e etc. Então o que acontece? Quando alguém conta uma experiência sobrenatural, nós temos que seguir
3 critérios principais para nós analisarmos aquela experiência. O primeiro critério é a credibilidade de quem está contando a experiência, tá? Então, se alguém com uma certa respeitabilidade, alguém já conhecido do público evangélico, um líder de respeito, alguém que tenha uma certa proeminência no meio evangélico, alguém cujo caráter já é confirmado, ilibado e etc. Tudo isso tem que ser cercado do que de repente surgir uma pessoa do nada e dizendo, eu tive uma experiência, eu fui arrebatado, vi isso, ouvi aquilo. Então, em primeiro lugar, a credibilidade da pessoa que está contando essa experiência. Em segundo lugar, aquela experiência precisa passar pelo crivo do Logos, que é a palavra toda, do Gênesis ao Apocalipse. Então, qualquer coisa que fira o que está escrito na palavra, por exemplo, aí eu volto de novo na história do Natan, do jovenzinho Natan. Quando ele disse, o Obama é o anticristo, é o Gog e Magog, imediatamente eu disse, essa experiência não bate. Por quê? Porque chocava com o texto bíblico. Porque quando o texto fala do personagem, o texto dá uma outra direção. O texto nunca, jamais aponta para os Estados Unidos da América. Então, usando esse recurso, eu já sabia que, se não toda, pelo menos parte da experiência daquele jovenzinho Natan não batia, realmente não fazia sentido. Inclusive, até depois, os pais do Natan vieram a público dizendo que ele havia inventado parte da sua experiência. Isso também está aí na rede para quem quiser procurar. Então, primeiramente, credibilidade de quem fala. Número 2, o Logos, que é toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Toda ela é a palavra de Deus. E terceiro lugar, tem um outro crivo, que é o crivo doutrinário, que nesse caso tem a ver com o crivo teológico. Porque doutrina é teologia. Quando você pega uma determinada doutrina da Bíblia, você precisa dos recursos teológicos, ou pelo menos da sistematização de assuntos para você poder chegar a uma determinada doutrina bíblica. Então, se eu falo para você, por exemplo, santidade, você não vai encontrar santidade num único versículo da Bíblia. Para você formar a doutrina da santidade, você precisa de vários textos bíblicos em vários livros diferentes. Quando a gente fala da volta de Jesus, é uma outra doutrina, escatologia, uma doutrina bíblica, você precisa de vários textos bíblicos e por aí sucessivamente. Então, a experiência contada não pode se chocar com doutrinas bíblicas. Sendo assim, tem 2 experiências na rede que eu gostaria de mencionar para você, porque elas passam nesses 3 crivos. Elas estão aí na rede, eu vou colocar para vocês aqui também no vídeo o nome dessas pessoas e flashes, né, dos vídeos que essas pessoas têm na rede compartilhando a experiência. Bom, a primeira experiência que eu quero compartilhar é do pastor Ken Peters, tá? O nome está aparecendo aqui embaixo para você poder acompanhar. Ken Peters. O Ken Peters, ele teve experiências muito chocantes com o Senhor desde quando ele era pequeno. Quando ele ainda era pequeno, não era convertido, era de origem católica, ele começou a ter experiências com Deus. E ele era muito novo, ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. O testemunho dele é muito forte, ele tinha experiências de visitações angelicais, ele tinha experiências de inícios de arrebatamento, porque Deus não arrebata ninguém à força, né? Tem que haver uma certa concessão. No começo ele tinha medo e a coisa não se completava. Então, uma experiência muito interessante, como que Deus escolheu esse homem desde pequeno para dar a ele experiências sobrenaturais. E essas experiências foram acontecendo com uma certa frequência até que chegou o tempo em que ele então finalmente teve uma experiência de arrebatamento e viu o futuro. E isso aconteceu já há muitos anos atrás. Ele hoje já é um pastor adulto, ele conta o seu testemunho, ele vem contando o seu testemunho já há algum tempo e isso tem chocado muita gente à medida que ele conta o seu testemunho, porque esse testemunho ele tinha escrito já há anos, há décadas. Inclusive coisas que hoje tecnologicamente existem, ele previu nesse testemunho coisa de 30 anos atrás, quando ele registrou, escreveu esse testemunho, sendo, repito, ainda um jovem que não conhecia o Senhor, não conhecia as Escrituras profundamente, mas que fora escolhido por Deus para algumas experiências sobrenaturais. E ele conta as experiências, ele vendo os mortos ressuscitando, ele viu o arrebatamento da igreja, e ele teve visões de coisas que acontecem hoje
na atualidade, o que inclusive corrobora e prova que realmente as suas visões foram genuínas e foram autênticas. Porque as previsões que ele fez para o futuro, na época quando ele escreveu o seu testemunho, essas previsões, todas elas vêm se cumprindo, passo a passo, uma a uma, o que prova claramente que realmente a sua experiência foi sobrenatural. Bom, o segundo caso que eu quero citar para vocês é uma missionária americana chamada Kat Kerr. A Kat Kerr é a experiência mais chocante de todas que eu já vi até hoje, porque a Kat Kerr, diferente do Ken Peters, ela é evangélica já há muitos anos, filha de pais evangélicos, pais cristãos, uma família que sempre serviu ao Senhor, hoje ela tem 60 anos de idade, mas uma senhora que desde menina aprendeu a buscar a Deus, louvar a Deus, servir ao Senhor, e desde 1979 o Senhor começou a arrebatá-la aos céus e mostrar para ela determinadas coisas, desde 1979, e quando as primeiras experiências começaram a acontecer. E o Senhor mostrou para ela muita coisa e disse para ela não contar para ninguém, guardar só para ela, porque chegaria o tempo apropriado para ela compartilhar essa experiência. E ela então, agora ela começou mais ou menos há 10 anos atrás, começou timidamente, porque ela era completamente desconhecida, e ela começou a ganhar então preeminência no meio evangélico americano, e hoje é uma das mulheres mais convidadas para palestrar em toda sorte de igreja, eventos e congressos. É uma mulher hoje muito respeitada no meio americano. A liderança evangélica nos Estados Unidos, aqueles líderes que têm representatividade, líderes de peso, hoje reconhecem essa mulher como uma mulher de Deus, como uma profetisa genuína, e ela então vem compartilhando essas experiências, e as experiências que ela tem contado são experiências muito fortes, muito chocantes, inclusive com previsões que ela fez também a respeito de acontecimentos que se dariam e que vieram a acontecer. Uma das previsões que ela fez, por exemplo, foi a vitória do Donald Trump. Eu lembro claramente que dias antes, inclusive você vai ver aí no meu canal um vídeo onde eu falo sobre a vitória do Donald Trump na véspera da eleição. Porque, dentre outras coisas que Deus havia falado comigo, experiências que eu também tive, eu também acompanhei as experiências compartilhadas pela Kat Kerr, e numa dessas experiências, dias antes da eleição, ela vinha falando que o Donald Trump seria eleito já há muito tempo, há meses, mas dias antes da eleição, quando a imprensa mundial estava dando a Hillary Clinton a vantagem de 86% das intenções de voto. Eu lembro claramente, nas vésperas da eleição, os jornais americanos, inclusive a Globo no Brasil, estava reportando a vantagem da Hillary Clinton sobre o Donald Trump de 86% de intenção de voto. E ela veio a público e disse, isso é mentira, não é isso que vai acontecer, o Senhor me mostrou, quem será eleito será o Donald Trump. Inclusive, ela já profetizou a reeleição do Donald Trump. Enfim, esse é só um dos exemplos que eu estou dando para você. O outro exemplo que eu quero te dar, que está acontecendo agora diante dos nossos olhos e que está deixando o mundo inteiro embasbacado e chocado. No começo do ano, em janeiro, ela profetizou que a Coreia do Norte se renderia e negociaria com os Estados Unidos da América, e que chegaria o dia, não ia demorar muito, em que as duas Coreias, a do Norte e a do Sul, voltariam a se unir e seriam uma única Coreia. E ela disse isto no começo do ano, em janeiro, quando estava no auge do litígio, daquelas agressões, o Trump agredindo o Kim Jong-un, o Kim Jong-un retrucando o Trump. Quando estava no auge do litígio, ela falou, não, Deus me mostrou o que vai acontecer, e ela então compartilhou, e agora o mundo está chocado, de boca aberta, o mundo está sem saber o que dizer diante do que aconteceu. O Kim Jong-un procurou a Coreia do Sul, os coreanos do Sul, pedindo para fazer um acordo, e pediu para ter uma reunião com o Donald Trump, que o Donald Trump aceitou e já está marcada para maio.
maio. Então haverá o primeiro encontro de um presidente americano com um ditador norte-coreano. Acontecerá agora em maio com o Kim Jong-un e o presidente Donald Trump. E o próprio Kim Jong-un já falou abertamente que está disposto a abrir mão do seu programa nuclear para negociar com os Estados Unidos, porque as sanções impostas pelo Donald Trump foram realmente devastadoras. Eles não dariam conta de sobreviver mais 1, 2 anos de forma alguma. E isso está acontecendo diante dos olhos de todos, e essa mulher profetizou isto no começo desse ano. Na verdade, ela já tinha falado já o ano passado, mas abertamente num canal de televisão aberto aqui nos Estados Unidos, ela disse claramente o que o Senhor havia mostrado para ela numa de suas experiências de arrebatamento. Então o que acontece? Hoje ela tem um ministério chamado Revelando o Céu, Revealing Heaven. Ela escreveu já, acho que 2 ou 3 livros, está escrevendo mais alguns, descrevendo como que é o céu, de todas as experiências que ela teve. São experiências muito profundas. De todas as experiências que eu já ouvi ela compartilhar, de tudo que eu já ouvi ela falar, eu venho passando tudo pelo crivo da Bíblia e até agora eu não encontrei um só ponto das suas experiências que sejam contrárias ao que a palavra de Deus diz. Portanto, eu estou profundamente inclinado a crer que tanto a experiência da Kat Kerr como a experiência do Ken Peters são experiências genuínas, verdadeiras, porque eu não identifiquei ainda. Se eu identificar alguma coisa amanhã ou depois, eu venho a público e digo, mas eu não identifiquei ainda nada na experiência dos dois que choque com a palavra de Deus, que negue alguma coisa na palavra de Deus, ou que ponha em risco qualquer doutrina relevante da palavra de Deus, além do fato de que são duas pessoas com um alto grau de credibilidade no seu meio denominacional e em relação ao povo de Deus. Muito bem, mas o que isso interessa? Por que eu estou gravando esse vídeo que eu estou inclusive chamando de update profético arrebatamento? Por uma razão muito simples, que o que há em comum entre a experiência do Ken Peters e a experiência da Kat Kerr, que ambos viram em arrebatamento de espírito, eles viram o arrebatamento da igreja. E eles descrevem claramente, o Ken Peters descreve claramente como que acontecerá a ressurreição de mortos, como que ela se dará de uma forma, ele descreve de uma forma brilhante, muito linda, e não choca contra a palavra de Deus, que é o mais lindo. E a Kat Kerr, ela é mais profunda no sentido do conhecimento do céu, porque ela esteve lá muitas vezes, ela continua indo muitas vezes, e ela compartilha coisas realmente gloriosas, inclusive a sabedoria que ela tem para explicar textos bíblicos complicados é realmente uma coisa impressionante. Mas o que me chamou a atenção nos dois é que na visão dos dois, os dois viram o arrebatamento pré-tribulacionista. Os dois compartilham a experiência que tiveram e nas duas experiências eles compartilham sem que um saiba do outro. É importante dizer isto. Um não conhece o outro, mas ao compartilhar a experiência, os dois compartilharam um arrebatamento pré-tribulacionista. A Kat Kerr já era evangélica, de família evangélica, e ela então compartilhou a experiência dela. Mas o Ken Peters, o que me chama a atenção é que quando ele teve a experiência de arrebatamento dele, e ele viu a ressurreição de mortos e o arrebatamento da igreja, ele não era cristão, ele era católico. Ele não conhecia nada de arrebatamento na Bíblia, ele não tinha a menor noção de que havia uma doutrina de arrebatamento na Bíblia. E na sua experiência de arrebatamento, então, a visão que ele teve foi de um arrebatamento pré-tribulacionista, com a ressurreição de mortos acontecendo antes, como diz o texto sagrado. E logo depois, então, do arrebatamento e da ressurreição de mortos, então ele viu o levantar do anticristo, o surgimento do anticristo, que reinará na terra por 7 anos, para que depois, então, do levantamento do anticristo venha a parousia, né? Que é a vinda do Senhor Jesus visível para todo mundo. E quero só lembrá-lo do que diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 18, que diz: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Olha bem, dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo dizendo, por que ele diz pela palavra do Senhor? Porque ele teve um encontro com Jesus. A doutrina que Paulo ensinou, que é uma doutrina pré-tribulacionista, foi resultado do que ele ouviu do Senhor, o que ele ouviu de Jesus.
Ele teve um contato com Jesus a caminho de Damasco, mas depois ele foi para a Arábia e ficou lá na Arábia cerca de 3 anos e meio, e ele teve vários encontros com o Senhor Jesus. Por isso que ele diz em Gálatas que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem algum, mas ele recebeu diretamente do Senhor. Por isso ele diz, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então ele cita nós, os que ficarmos, porque ele acreditava tanto num arrebatamento antes da tribulação, ele não sabia quando ia ser a tribulação, mas ele sabia do arrebatamento antes da tribulação. Então ele considerava a possibilidade do arrebatamento acontecer antes dele morrer. Por isso que ele usa a expressão nós, e ele usa a expressão ficarmos. Ficarmos. Então, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E na experiência do Ken Peters, ele descreve claramente a ressurreição de mortos acontecendo assim, segundos antes do arrebatamento começar a acontecer, numa experiência realmente maravilhosa. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, além desse texto aqui, está abundantemente claro de que o arrebatamento é pré-tribulacionista, que o arrebatamento acontecerá como uma experiência única, que não tem a ver com a manifestação visível dele. Além desse texto, o Senhor agora começa a dar visões e revelações. Eu tive uma visão do arrebatamento, que eu não conto muito, mas eu tive uma visão do arrebatamento pré-tribulacionista também. A minha convicção hoje pré-tribulacionista não é só pelo quanto eu estudei a palavra, além do tanto que eu venho estudando a palavra, eu também tive a visão do arrebatamento acontecendo pré-tribulacionista, o que solidificou ainda mais essa experiência no meu coração. Mas hoje o mundo, quando eu digo o mundo, me refiro ao planeta Terra, está sendo sacudido pelas duas experiências desses dois servos de Deus, o Ken Peters e a Kat Kerr, que tiveram visões muito claras, a intimidade com que eles descrevem o que eles viram, o que eles experimentaram, e principalmente a Kat Kerr, o que ela tem visto e experimentado em arrebatamento no céu, e a experiência do arrebatamento da igreja que ela viu na sua visão. Ela compartilha, ambos compartilham essa experiência como sendo pré-tribulacionista, o que reforça ainda o fato de que definitivamente o Senhor não permitirá que a igreja real, a igreja verdadeira, a igreja genuína, passe pelo tempo de dores, passe pelo julgamento, pela angústia de Jacó, porque a angústia é de Jacó, a angústia não é dos gentios, a angústia é de Jacó. Não há razão para que a igreja gentílica passe pela angústia de Jacó. Quem tem que passar por essa angústia é Jacó. E Jacó passará por essa angústia, logicamente representado, é uma metonímia que eu estou usando, representado pelo povo de Israel, que passará por essa angústia, que é a última semana de Daniel, para que então eles tenham seus pecados expiados, como diz a profecia das 70 semanas. Tá bom? Eu queria muito compartilhar isso com vocês, para que vocês soubessem que isso está acontecendo. Infelizmente, me parece que nenhum desses vídeos, desses dois personagens, ainda estão em português. Mas eu mesmo pretendo, à medida do possível, do meu tempo, ainda quem sabe traduzir aí 1 ou 2 vídeos de cada e de repente colocar aí na rede para vocês acompanharem o que Deus tem falado através desses irmãos, que realmente tem sido coisa muito, muito chocante e a própria desse tempo, o tempo que a igreja está vivendo. Agora eu quero terminar com isso, que eu propus que esse vídeo não seria longo, tá? Eu quero ler para você, finalizar lendo para você um outro texto bíblico e dizer para você o seguinte, que o momento que nós estamos vivendo não é o momento do arrebatamento. Eu tenho dito isso muitas vezes e eu não sei porque há uma certa dificuldade disso entrar na mente de algumas pessoas. A maioria das pessoas está esperando o momento do escape, da fuga, mas há algo que precisa se cumprir. Sem que isso se cumpra, que eu vou citar agora, sem que se cumpra o que eu vou dizer, o arrebatamento não pode acontecer. Inclusive,
eu vou dar para você hoje uma ferramenta, um instrumento poderosíssimo para que você não se deixe enganar com falsas profecias, com falsos estudos bíblicos que rondam por aí na rede social, como os que aconteceram agora no setembro passado, que todo mundo aí se preparando para o arrebatamento, todo mundo esperando o arrebatamento, dizendo que o arrebatamento ia acontecer, e eu fui um dos poucos, não o único, eu sei que eu não fui o único, mas um dos poucos que deu a cara para bater na rede dizendo não vai haver arrebatamento nenhum em setembro, porque ainda há coisas no texto bíblico para se cumprir. Então, eu volto a dizer, quando o seu referencial é o texto bíblico, ninguém te enganará jamais. Então, Joel 2,28 diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Agora olha o verso 30, que é um referencial para nós entendermos quando que esse texto se cumpre na sua plenitude. Verso 30 diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então veja bem, essa expressão do versículo 30 para frente aponta para o final dos tempos. Por que eu estou citando isto? Por causa do que Pedro disse em Atos. Hoje se cumpriu o que disse Joel. Tá? E Pedro não mentiu, porque o texto de Pedro é inspirado, o texto de Atos é inspirado. Então como é que explica muito bem isso aí, pastor? Aquilo que eu já falei várias vezes. A maioria das profecias bíblicas tem camadas de cumprimento. Então há uma porção dessa profecia que era para se cumprir naquele dia, como o próprio Pedro identificou. Mas há uma outra porção, uma outra camada, uma outra etapa dessa profecia que tem que se cumprir quando os sinais do versículo 30 para frente acontecerem. Ou seja, no final dos tempos. Em que época que haverá prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça? Quando que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor? Ora, no fim dos tempos. Sendo assim, nós temos um avivamento predito por acontecer no fim dos tempos, antes que a igreja seja arrebatada da terra. Lembre-se que a igreja é a noiva, e ela será tirada da terra como uma noiva sem mancha e sem ruga. Essa noiva que está aí hoje, ela é uma noiva sem mancha e sem ruga? Não. Então ela precisa ser chamuscada pelo Espírito Santo, ela precisa experimentar um batismo de fogo, do Espírito, para que ela seja purificada, então sem mancha e sem ruga, e aí então virá o arrebatamento. Então, não espere o arrebatamento para hoje ou para amanhã, espere um avivamento, comece a buscar o avivamento, comece a orar a Deus, clamar para que se cumpra o texto do avivamento. Porque uma vez cumprido o texto do avivamento, então nada mais faltará para que aconteça o arrebatamento. Tá bom? Não se deixe enganar. Fique firme no texto sagrado e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo vídeo.